Sejam bem-vindos a um novo quadro do Sindicato dos Escritores. Esse é o Conta Aqui e, junto comigo hoje, eu tenho o Otávio, como sempre. Olá. Também tenho, ainda sem nenhuma câmera, o João. Salve. Esperando aqueles 1000 inscritos no canal, viu, pessoal? Tá quase. E também temos aqui um convidado especial, direto da sua cadeira de caminhão, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem, saudações sindicalistas. Gustavo trazendo um ar de seriedade e profissionalismo que não pertencem a esse podcast. Demais. Realmente uma voz mais grave, né? Ah, não, então, é porque isso aí são coisas da Verdade, noite né? passada, que eu fiquei tocando violão e cantando e se foi minha voz mesmo. Excelente dia pra ler um texto, então, né? Não, Excelente. demais, cara. Isso aí. Segurem os cavalos, o Toto ainda tem que apresentar o quadro. Ok, então o Conta Aqui é basicamente um quadro que a gente decidiu fazer para similar ao Clube do Conto, mas para trazer contos que não são de escritores publicados, famosos, contos que a gente recebe como por e-mail. Só para dar um contexto, o Gustavo enviou esse conto para a gente uma semana passada. E nós gostamos do conto e tal, e vimos que ia dar bastante espaço para debate, e decidimos fazer um episódio separado para isso, e daí surgiu a ideia desse quadro novo. Então, para a gente poder dar mais tempo e mais atenção, e quando possível também chamar a pessoa que escreveu o conto aqui para falar sobre o processo criativo e tudo. Assim a gente tem mais espaço do que enfiar no meio do episódio do desafio, que acabava às vezes ficando uma coisa meio corrida e alongava muito aquele episódio. E um pouco sem contexto também, né? Porque é bem direcionado para a pessoa que escreveu o conto, né? Sim. Uhum. Que a gente dá mais espaço. Sim. Bom, eu sou o Gustavo, também conhecido por aqui como o irmão do Tots, que eu sei que já falaram de mim dessa forma algumas vezes aqui. Mas, cara, eu tô cursando design, tenho 23 anos, né? Uma idade boa, idade que ninguém gosta de você, e trabalho como modder. Ninguém Basicamente gosta de isso. você, nem Bem que você eu só mesmo. Eu tenho não 22, escrevo né? nunca. Ainda bem que eu só tenho 22. É, tá quase lá, tá quase lá. Tá Ano quase que lá. vem é só ladeira abaixo, Otávio. Ano que vem. Mas Faltam uns meses só, né? falou que você não escreve, mas você é um artista, né? Você modela, você desenha, você canta e toca violão. Então é É, tudo dentro do mesmo. dá pra se dizer. Próximo passo é fazer Sim, uma sim. temporada de Malhação, hein? Cara, Vou ir atrás disso aí, vou ir atrás disso. Vou colocar no currículo. Cara, curiosamente eu tava. Ontem mencionei Malhação Quer dizer, eu mencionei não. No trabalho o pessoal tava falando sobre uma novela portuguesa que era a versão de Portugal de Malhação. Senhor. E aí eu tava contando pra eles sobre um personagem que tinha na Malhação que era o Hacker. Que eu não sei se vocês se lembram desse personagem quando ele surgiu. Mas o mais curioso desse hacker é que o apelido dele, o nome dele, né, Meu Deus. era Download. Ah, Eu imagina aqueles roteiristas velhos da Globo pensando assim, então vamos colocar um hacker. E como é que vai ser o nome desse hacker? A gente precisa de um nome bem assim, dark, né? Uma coisa bem hacker mesmo. Download. não. aquela trope de personagens com nomes proféticos, né, cara? O companheiro dele era o Ploud, sei lá. Meu Deus do céu. Ploud, a dupla infalível. Tinha que ser, cara. O seriado que o pessoal pagava uma rodada de suco pros outros no bar. Meu Deus. Era essa. Uau. Muito bom. Uau. Depois dessa pausa pro café no meio do Estou conta-aqui, sem palavras para esse download, cara. Essa me vamos pegou então- de surpresa. vamos ao conto, Gustavo? Vamos ao quarto 140. Quarto 140, exatamente. Baita nome de conto de terror, hein? Poderia É. ser. Jair era caminhoneiro, rapaz novo, casado com Isabela. Era ela que mandava na casa. Afinal, Jair nunca estava lá. Com sua carreta que acabara de adquirir, passava às vezes 90 dias na estrada, sem voltar para casa e sem ver a esposa. Afinal, as prestações eram altas e o banco não perdoava.
No Natal de 1981, ele conseguiu passar em casa, mas com carga marcada para Salvador. Deveria estar na empresa logo cedo no dia 26. A viagem seria rápida, já tinha um frete de volta para casa nos primeiros dias de 82. Decidiu fazer uma coisa que nunca fez antes: convidar a sua esposa para ir junto dele. Assim, ela não passaria virada de ano sozinha em casa e ele não passaria virada de ano sozinho dentro da boleia. Ele sabia que a esposa não gostava da estrada, muito menos do seu trabalho. Toda vez que estava em casa, ela pedia para ele largar a profissão, mas mesmo assim fez a proposta para ela. Ela acabou aceitando a proposta, afinal, seria uma oportunidade quase única na vida, de estar com seu esposo durante uma virada de ano. Ao anoitecer do dia 25, saíram de casa. Foram até o local do carregamento, uma rua estreita e mal iluminada na periferia de Recife. Um lugar tão quieto que dava medo. Ali fizeram a refeição noturna mais normal e mais fácil dos caminhoneiros, um sanduíche com salame e queijo. Afinal, não se tinha luxo na estrada. No amanhecer do dia, Isabela acordou de cara amarrada, pela noite de sono mal dormida. Ali começou o sofrimento. A cama estreita, o clima quente, e ainda mais quente dentro daquela caixa de lata sem nenhuma ventilação, ou como Jair gostava de chamar, o quarto 140. Na manhã do dia 26, a empresa já carregou o caminhão e eles saíram de Recife sentido a Salvador. Já na saída da cidade, Isabela estava ficando mais chateada ainda. O trânsito intenso, o incessante som de buzinas dos automóveis e o calor dentro da cabine. Essa viagem estava se tornando em algo totalmente inverso do que ela esperava. Ainda não eram 11 horas da manhã quando ambos ouviram o estouro que se parecia com um tiro, seguido de um som parecido com um sopro de ar muito forte. Isabela não sabia o que era, mas quando olhou para o esposo, viu o rosto dele se tornando uma pimenta, enquanto olhava para a roda dianteira do caminhão com a cabeça para fora da janela. Quando se sentou novamente no banco, gritou com todo o ar de seus pulmões: "Merda! Essa desgraça de estrada que esse governo nunca arruma!" Isabela se assustou com a raiva do marido, mas tentou se manter calma e tentou acalmar ele, o que não surtiu nenhum efeito. Jair dava murros no volante do painel do caminhão, enquanto tirava a carreta para o acostamento, que na verdade era só um espaço de terra entre a rodovia e a cerca de uma propriedade rural. Jair não possuía nenhum pneu de estepe. O único que tinha ele usou na última viagem para Manaus, antes do Natal ainda. E com o pagamento da prestação da carreta não sobrou dinheiro para um pneu novo. Estavam presos no meio do nada. Jair estava extremamente estressado e Isabela que já não estava gostando da viagem também. Por sorte havia uma árvore perto de onde o caminhão parou. Isabela se sentou na sombra da árvore enquanto Jair foi para perto da pista, na esperança de alguma alma passar na estrada para ele pedir ajuda. No sol a pino de quase meio-dia, como se fossem enviados de Deus, 2 carretas apareceram ao longe na rodovia. Jair fez sinal de longe e nem hesitaram em parar. De longe já viu reduzindo a velocidade para ajudar o companheiro da estrada. E cada uma das carretas, todas cheias de peças cromadas e pinturas customizadas extremamente detalhadas, desceram os motoristas. Os dois usando bombachas, a barba por fazer e o cabelo meio longo. Jair ficou feliz, não só porque os companheiros pararam para ajudar, mas porque eram gaúchos. Dava de notar só pelo estilo dos caminhões e as vestimentas deles. E eles eram famosos pela sua amizade na estrada. Quando se aproximaram, um deles já perguntou a Jair: "Pache, o que aconteceu aí?" Jair explicou a situação e ambos companheiros se prontificaram a ajudar. Tiraram o pneu de estepe de uma das carretas e colocaram na carreta de Jair, para ele ir até a próxima borracharia e conseguir arrumar o pneu. Quando estavam prontos, Jair já queria seguir viagem, mas os companheiros não aceitaram. "Tia, tu e tua prenda vão comer com a gente hoje. Depois da boia a gente segue até a borracharia com vocês. Aqui a gente não tem luxo para cozinhar, é tudo simples, mas feito com a inspiração do pai velho lá de riba." Uma das carretas dos gaúchos, que já estava parcialmente debaixo da sombra da árvore, já virou a cozinha. Ali montaram um fogareiro, enquanto um picava o charque, o outro fazia um novo mate. Afinal, estavam com visitas em casa. Durante os preparativos, os gaúchos falavam da sua terra, com o enorme patriotismo que eles tinham pelo seu estado. Com tudo isso, Isabela nem lembrava mais das coisas que a incomodaram até ali na viagem. Estava impressionada com o companheirismo desses carreteiros. Sim, carreteiros. Eram gaúchos que transportavam cargas. No seu estado, herdaram o título de carreteiros, como seus antepassados que transportavam as cargas com as carretas e bois. Não só com o companheirismo deles, Isabela se impressionou, mas com a cultura. Era algo totalmente diferente do que ela conhecia. Era algo tão rico, tão interessante, e que eles se esforçavam para não deixar morrer de forma alguma. Eles contavam histórias da estrada, davam risada dos apuros que passavam, faziam piadas e falavam palavras que Isabela não tinha ideia do que eram. Isabela já se sentia como se fossem amigos próximos. Quando o arroz começou a cozinhar, um deles virou para Isabela e Jair e disse: "Che, tu sabe que ninguém gosta de ouvir um ronco, né? Mas eu gosto de 3 roncos, são os únicos bons de ouvir." Jair e Isabela ficaram se questionando o que seria. Jair, que já estava mais curioso, já pediu:
E quais são esses roncos, gaúcho? O gaúcho, terminando de dar mais uma puxada na bomba do mate, continuou. Pois olha, tia, não tem nada mais bonito que o ronco do mate quando a água tá no fim, o ronco do arroz carreteiro fervendo na panela e o melhor deles, o ronco do meu V8 subindo uma serra ali pelos 1400 giros. Jane entendeu o que ele falou e deu risada. Isabela não entendeu tudo, mas parecia ser algo engraçado para ela rir. Os gaúchos serviram o prato que eles tinham preparado na cozinha da carreta. Não era um prato tão bonito, mas o cheiro estava bom. Enquanto almoçavam, os 4 sentados em volta da casa de cozinha, debaixo da sombra da árvore, os companheiros gaúchos contaram toda a história do prato, e como seus antepassados carreteiros viajavam de um lugar para o outro do estado, transportando cargas. E essa era a alimentação deles. Terminaram de almoçar e os gaúchos começaram a lavar a louça na sua pia improvisada, uma bacia que ficava logo abaixo da barrica da carreta. Jair e Isabela se ofereceram para pelo menos lavar a louça, já que os companheiros haviam feito almoço, mas eles se recusaram. Tia, na minha casa, visita não trabalha. Quando vocês fizerem comida na caixa de boia de vocês, daí vocês lavam a louça. E riu. Terminaram de organizar tudo e saíram as 3 carretas, em comboio até o posto mais próximo que tinha uma borracharia. Jair e Isabela quase não conversaram no trajeto, pois Jair e os gaúchos estavam conversando pelo rádio amador, e a maioria dos termos que eles usavam Isabela desconhecia. Mas Jair via no rosto de Isabela que ela estava feliz. E ela realmente estava. Ela entendeu por que o marido dos outros caminhoneiros que conhecia gostavam tanto da estrada. Isabela gostou tanto de conhecer essas pessoas, de conhecer a cultura deles, a culinária delas, o jeito desprendido de se viver de forma simples. Ela sentiu a magia da estrada lhe tocar, e já estava decidida. Iria se tornar caminhoneira e viajar junto com o marido. A estrada é mágica. Quem já provou dela fica preso para sempre. E Isabela ficou presa à estrada. Nossa. A sentença final também dá uma conotação de terror, né? E Isabela ficou presa. E a maldição se renovou. Pode ser. É uma certa maldição, né, cara? Um tormento sem fim. Muito bom. Posso começar falando que eu gostei muito desse texto. E, assim, outro dia eu tava lendo umas aulas do Cortázar e ele tem um capítulo que ele fala muito sobre realismo na escrita. E esse conto me lembrou os contos do Astolfo Marx, que ele faz o 13 de Maio, né? Que ele faz, são contos extremamente realistas que retratam a realidade do estado dele no século XIX. E aqui é um retrato muito rico e muito detalhado da vida na estrada, né? Da vida do carreteiro. E aqui o conto é ambientado no final dos anos 80, né? Começo dos anos 80. 80 e 82. Começo isso. Mas fora o caminhão, que para quem não sabe, não vai significar muito se não souber do modelo, né? Não tem muita coisa que talvez tão diferente de hoje em dia, temporalmente falando, assim, né? No dia a dia. E eu gostei muito dessa. E parte disso, eu sei que parte é muito autêntica e muito real, porque eu também vivi um pouco disso, né? O nosso pai é carreteiro. Então, quando o Gustavo fala ali sobre a refeição noturna mais fácil, que ele descreve ali um sanduíche com salame e queijo, essa foi uma frase que me bateu direto na nostalgia, assim, porque era a coisa que eu mais gostava de comer quando viajava com meu pai, era isso. E para mim parecia que tinha um gosto diferente quando eu comia na estrada e quando eu comia em casa o mesmo prato. E eu não sei, eu ficava pensando, olhando o que era que tinha esse gosto diferente, porque aquilo ficava naquela caixa de madeira embaixo do caminhão. E eu não sei se o queijo, o salame e o pão ali, que eles ficavam juntos naquela caixa, fazia ficar com gosto diferente ou se era pelo simples fato de estar na estrada. Mas essa frase me... Tinha seu charme, né? Tinha É o quê? seu charme. Tinha seu charme Sim, sim. especial, né? Tinha seu segredo. E os diálogos eu também achei assim muito autênticos, assim, o jeito que os gaúchos falam e todo que tipo eu também já encontrei esse tipo de pessoas quando parava com meu pai também na estrada e realmente me pareceu ok, essas pessoas realmente existem. São reais. Sim. Eu
Eu me identifico muito com Isabela quando os carreteiros estão conversando e falando de modelo de caminhão. Minhas conversas com o Gustavo normalmente são assim. Eu fico concordando e acenando. Sorria Um e motor acena. V8, 1400 giros e duplo twist carpado, não sei o que. Daí eu fico, "Aham, certamente." Então achei bem legal essa descrição, principalmente de você trazer essa personagem de fora, né? Desse círculo, né? Não Antes de mais, né? partir Não para mais. algumas. Não É, não mais mais. agora. Agora ela tá presa à estrada. Antes de eu partir para umas perguntinhas, eu só queria deixar um comentário ali que eu coloquei, que é quando o Jair xinga a estrada, né? Merda, desgraça de estrada, que o governo não arruma. Eu só comentei que era melhor ele já ir se acostumando. E é isso aí. Perfeito, perfeito, Ah, perfeito, cara. mas conta pra gente um pouco, Gustavo, por que tu escreveu esse texto? Tu escreveu um pouco pra nós no e-mail, né? Isso, mas, Uhum. mas expõe aí pro mundo. Cara, então, como eu comentei antes, eu não sou uma pessoa que escreve regularmente. A não ser quando eu tô muito pistola com alguma coisa tá me incomodando, pego no celular ou no computador, começo a escrever assim pra dar uma desabafada e depois deleto o arquivo. É de família Mas, esse hábito, eu acho. pois é. Então, aí, como eu comentei antes também, eu tô cursando design, e aí, nesse semestre, a gente tem um projeto que a gente tem que fazer uma linha de cerâmicas para algum prato tipicamente brasileiro, né? E eu acabei escolhendo o prato carreteiro mesmo, né? Porque é um prato que tá na minha vida desde sempre. Quando eu viajava com meu pai, quando eu era mais pequeno, era um almoço, assim, recorrente. Depois, mesmo em casa, assim, a mãe fazia direto também. E eu fui dar uma olhada e tal, e eu achei bem, bem interessante a história dele. E aí, depois disso, em uns momentos lá, conversando com o professor e tal, ele sugeriu que a gente escrevesse um pequeno texto, que não foi o meu caso, pra gente conceituar, achar uma persona e daquele texto lá, tirar essa persona, tirar alguns detalhes do que o conceito do prato, né? De todas as peças. E aí eu fui escrever, cara. E quando eu comecei a escrever, eu tinha mais ou menos a ideia completa do texto na cabeça. Só que conforme eu fui escrevendo, assim, eu comecei a adicionar vários detalhes que eu fui pensando de coisas tipo que eu lembrava, coisas que eu já ouvi outros amigos contando, né? Tipo, a questão mesmo da história se passar no Nordeste, é por conta de um amigo meu que ele morava em Recife e tal, e ele contou algumas histórias, assim, que também bebi um pouco dessa fonte. Então eu fui juntando várias coisas pra chegar nesse nível, e daí acabei, ao invés de escrever um texto tipo de 20 linhas, deu 2 páginas. Assim como Isabela ficou presa à estrada, você ficou preso ao texto. Exatamente. Muito que bom. João, comentários? Sim, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que esse texto transborda autenticidade. Isso nunca foi algo que eu tive muito contato na minha vida, mas o que eu tive contato disso foi muito externo, assim, foi muito mais de longe. Eu me identifico mais, na verdade, também com a Isabela, porque eu fico muito perdido em terminologia de qualquer coisa que não é algo de parte da minha vida, né? Acho que é muito normal isso, isso é um jargão muito específico. E o que eu já li como se diz, não é representatividade, de representação de personagem, é o que eu já li de algo de dar identidade a algum tipo de personagem. No caso aqui, você fez muito bem com os gaúchos, né? Uhum. Mostrou muito bem o estilo de vida da profissão, no caso, da cultura do estado, dos vernáculos e tal. Então, isso que deixou muito real para mim, sabe? Porque apesar de eu não ter convivido com esse tipo de experiência, o sotaque gaúcho é o da nossa região, né? É muito Sim, parecido com o Rio Grande do Sul, porque a gente tá morando bem ali perto da fronteira do estado. Então, é muito... na fronteira, bem dizer. Então, é algo que é muito, muito comum aqui na nossa região, apesar sim. de ter diferenças
mais pro interior do Se estado. fosse fazer um Então referendo em Capinzal, eles iam querer se anexar ao Rio Grande do Sul, com certeza. Pois é, Certeza, pois certeza. é. Então, isso é algo que, como leitor do texto, eu acho que ajudou muito, assim, a você reconhecer certas coisas do texto, que muito provavelmente passaria batido para quem em si não é da região e não tem contato com isso, sabe? Então, Sim. é aquilo que o Totti também estava falando, quando eu li da parte do pão com salame, queijo, não sei o que, batendo na nostalgia, porque é algo que ele viveu. Então, quando você Sim. lê algo que, assim, identifica muito com algo pessoal teu, assim, você se identifica na hora com o texto, né? Você tem uma experiência, assim, muito mais profunda e consegue absorver muito mais do que o texto tem a passar para você também. Então, eu achei isso muito massa. Mas a parte dos gaúchos, eu acho que é bom também salientar que, tipo, pra gente, como você falou, a gente conhece o jeito que as pessoas falam, porque nós somos dessa região, né? Nós estamos Uhum. acostumados. Então, se fosse alguém do Nordeste que não costuma ter contato com gaúchos, para eles ia ser ainda mais fácil de ver aquilo como algo autêntico, né? Tipo outro dia que nós lemos o conto do Suleiman Kassam, que é moçambicano, e pra gente aquilo tudo parece muito, nós até comentamos lá que parecia muito autêntico o que ele escrevia. Mas nós não temos noção da realidade moçambicana e se realmente é autêntico o que ele escreveu, né? Nós só conhecemos por ele ali. Justo, é. Então, e aqui ele consegue parecer autêntico para quem é de fora e pra gente, que também é dali, né? Sim. É muito pelo domínio que o Gustavo tem, né, das terminologias, das experiências, e como tu conduz, né, essa narrativa. Eu queria destacar o fato de que, até hoje, sendo bem sincero, nunca tinha lido uma história com caminhoneiros, nunca na minha vida acho que eu tinha lido um conto ou um livro que tenha o caminhoneiro como personagem principal, por exemplo, né? Então foi uma experiência bem interessante. Eu sei que ele é mais popular, a figura do caminhoneiro é mais popular na cultura brasileira por conta do carga pesada, né? Sim. Rede Globo, Inclusive, eu preciso mencionar o negócio do fim do texto, Aham. que eu usei uma frase do Carga Pesada, cara. Opa! Não é uma cilada. Não, não. Porra, Aquela imagina. frase. Aquela frase, a estrada é mágica, a estrada é mágica, quem já provou dela fica preso pra sempre. É uma frase Eu que é sabia do Carga que Pesada. soava familiar isso, cara. Porra, mas imagina, Então. ó Mas as aparece uma vez ou é uma possibilidades. frase que eles repetem? O que Não, aconteceu é uma com frase que. É uma frase que aparece uma vez só. É uma frase que sim. aparece uma vez só. Se eu não me engano, foi quando. Logo nos primeiros episódios de quando voltou a série em 2000 e alguma coisa ali. Porque o cara tava fora da estrada e daí ele voltou da estrada e ele fala isso. Foi daí que eu tirei essa frase. Eu achei que eu teria que colocar isso porque é uma frase bem, bem marcada. A estrada é E. mágica, TM. Eu já Mas. fiquei imaginando a Isabela acordando, né? E daí, sei lá, todas as coisas deles foram roubadas, e daí ela grita, é uma cilada, Jair. Nossa, ó, as possibilidades aí, olha as possibilidades. Cara, Esse conto, até no universo, ele é um conto de terror, eu tô falando. Até é interessante que tu comentou, Otávio, que você nunca tinha lido nenhum conto, nenhum livro que tenha como personagem um caminhoneiro, e é uma coisa que, tipo, praticamente não existe, assim. Eu pelo menos, desconheço. Tem um livro que eu lembro que eu li ele, acho que umas 2 vezes, na época da escola, sei lá, 4ª, 5ª série, que é um livro do Aristides Fraga Lima, se eu não me engano, que é o Filho do Caminhoneiro, que ele mostra essa história e tal. Mas, tipo, é a única coisa que eu sei, assim. Então, é uma coisa que geralmente não é muito explorada, né? Não como personagem principal. Acho que é muito comum em filme, até em livro, às vezes tem alguém pegar carona e tem um caminhoneiro que dá carona, né? E daí tem Isso. e daí ou é alguma coisa muito assustadora ou é uma coisa que é pra ser assustadora e no fim acaba sendo um cara super gente boa, assim. Isso. É aquela Isso. trope subvertida, né? Exatamente. Isso Mas aí tem Na muito, cara. cultura americana é bem comum eles demonizarem a figura do Sim. caminhoneiro Sim. como terror, né? Aquele que dá carona na estrada, mas é suspeito. Uhum. É. Mas eu pensei nisso também, logo que eu comecei a ler, também pareceu que tipo uma luz assim na minha cabeça, eu pensei, meu Deus, como é que não tem mais? Como é que é uma coisa tão
tipo, contos ou histórias sobre viagem, né? E quanta situação interessante que não acontece, né? E daí Sim. começou a passar pela minha Sim. cabeça, tipo, várias coisas que meu pai contava, também de coisas que acontecia. E eu fiquei, como é que eu nunca pensei, como é que eu nunca escrevi algo assim, né? Com esse tipo de personagem, com esse tipo de ambiente, né? Na estrada. A nível de curiosidade, eu tô vendo aqui os livros do Aristides Fraga Lima, que o Gustavo falou. A capa deles todas parece da coleção Vagalume, é impressionante. Não é da coleção Vagalume, mas é bem parecido. E em especial, O Filho do Caminhoneiro. Eu tô vendo uma capa aqui que é um bebê num berço e um caminhão no fundo, Aham. né? Bem explícito. E a coleção se chama Coleção Aqui e Agora. Ah, Ah, sim. Mas o Da Aristides editora Fraga Lima também tem uns livros Pior. na coleção da Vagalume também, né? Olha, não. não Sim, sabia. ó, Os Pequenos Jangadeiros Vagalume aqui. Pequenos Jogadores, Aham. o Serra dos Dois Meninos. E eu acho que eu já li esses dois, mas eu, tipo, não lembro Não, nada não, mais. não me lembro mais dessa altura, né? Mas é bem um recorte de uma era Inclusive, aqui. esse Filho do Caminhoneiro, eu de certeza que tinha na escola esse livro, algo assim, porque eu lembro dessa capa, eu lembro de ver. E, curiosamente, as No, 4 pessoas nesse podcast aqui frequentaram a mesma escola em é, décadas diferentes. e foi lá que eu li. Foi lá que eu peguei esse livro pra ler. Na época, era criança ainda, e a hora que eu achei assim, um livro com um caminhão na capa, falei, pá, que negócio massa. E daí eu li assim, acho que umas 2 vezes. E daí alguns outros amigos assim que também tinham interesse leram. E foi um livro assim que todo mundo gostou, assim, que é uma história de veras interessante. Que eu não lembro agora. Mas, mas ela era bem interessante. É que eu não lembro agora, mas era Mas bom. eu garanto que Era ela bom. é. É. A gente Inclusive, talvez faça. Vamos fazer um clube do livro aí, do Filho do Caminhoneiro agora. olha, Aí, ó. Olha só. Tem que ter um vagalume ou algo do tipo. Pior pois que é. é, uma boa, né? Isso aí eu acho justo. Isso Não aí é eu uma acho boa, justo. né? É uma Eu boa. acho massa. Pô, Vagalume tem tanto livro massa pra. Uhum. Cara, eu Ah, só queria fazer um parênteses aqui, que curiosamente, como né, a gente tava falando antes né, de gravar com o Gustavo, né, os ciclos das coisas, né? Curiosamente, eu e o Gustavo, a gente só foi ter contato com o Terry Pratchett por causa do Tots, que Sim. colocou os livros do Terry Pratchett na escola, que a gente estudou depois. Exato. quando eu era. A porra do ciclo sem Eu não fim, lembro se eu maluco. era vice-presidente do Grêmio, que eu tinha algum cargo assim na escola e caía sobre mim o poder de escolher os livros que eram comprados na biblioteca. E eu Nossa senhora! mandei comprar vários do Terry Pratchett, tipo Cor da Os primeiros, Magia, acho que todos. tá os primeiros 6 tem lá, cara. E hoje, tipo, eles são raríssimos de online, eles custam, E tipo, era aquela capa R$200 bonitona, que é toda bem colorida e. Nossa, aquela capa muito foda, cara. pra você Eu entender o acho que que eu é o ciclo tenho sem fim aqui, os mano. 4 primeiros volumes com aquela arte. Eles são muito massa. Tenho muito orgulho do meu mandato. O Brasil só não foi pra frente porque esse mandato foi só de um Grêmio Estudantil, vou te Foi falar. só. Exato. Foi 50 anos em um ali. Em um semestre, esse cara, né? Outra coisa que eu queria comentar sobre era o nome do. Quer dizer, eu queria fazer uma pergunta primeiro sobre o nome do conto é Cohort 140. E, e é por causa do modelo do caminhão, né? Que Isso, é o exato. Scania, né? Isso. Que era o É porque. caminhão que o pai tinha, né? É aquele Sim, vermelho. sim. Exatamente. É E. É o porque. caminhão. É o modelo de caminhão que não está patrocinando esse podcast, então ele será censurado também. Assim, Isso. coitado. O Certamente. modelo. Tem 140 no modelo do caminhão. É isso que a gente É. precisa dizer. Não precisa falar a marca. Mas eu queria saber se quando ele diz que quando o personagem Jair chama de quarto 140, isso é porque foi você que inventou ou teve alguém que diz essa expressão? Sim. Meu pai. Ah, Nosso ele pai. diz mesmo, eu nunca ouvi Mas qual expressão que você diz, Tots? quarto 140, porque ele diz, como o Jair gostava de chamar, quarto 140. Ah, tá. Saquei. Atenção! Atenção, chegou o queijo. Depois É, mantém o salame e o pão também. tu Aí, precisou ó. atender, Tats? Não, a Lígia foi Ah, atender. tá. Nossa, parece que tá do lado do microfone, cara. Meu Deus do céu. Oh, É mas é porque uma é muito campanha alto, é efetiva. terrivelmente alto essa campanha. Aqui a campanha é um pé. Cara, aqui não funciona a campanha.
Faz Ah, 4 anos que eu tô morando aqui, até hoje nunca arrumaram a essa porra desse campainha. governo, essa bosta. Cara, a gente ficou morando nesse apartamento aqui 2 anos sem interfone funcionar. Cara. Lei do silêncio, Não maravilha. sei se perde em É. tanta coisa, assim. Não, Tem a no parte andar, ruim. né? Tem campainha na pandemia, quem que precisa de visita, afinal? O Não, delivery, né, meu amigo? pois é. Mas a pior coisa é que, tipo, quando vinha visita aqui, a gente tinha que descer lá embaixo, abrir e daí subir. Tipo, Uhum. terceiro andar é triste, né, cara? Ah, sim. É, eu também moro no terceiro andar, eu te entendo. Eu tenho uma pergunta. Cara, Jair, por que Jair? cara, Eu acho o nome bem Jair caminhoneiro, foi. pra ser. Então, tem isso que eu já vi muito caminhoneiro que tem o nome de Jair. E lembrei de um amigo do meu pai, basicamente. Eu precisava bolar um nome na hora, assim, e eu lembrei, falei, Jair. E daí Ele veio é um aquela. Jair. Isabela também não tem nenhum motivo específico, foi só um nome Não, cara, aleatório. foi o nome que pensei na hora, assim. E Isadora. Cara, Isadora, curiosamente, é uma colega minha. Não, é que E, numa hora você muda, né, de Isabela pra Isadora. então, eu provavelmente devia estar conversando alguma coisa com ela enquanto eu tava escrevendo aquela parte. E eu simplesmente mudei o nome, por algum motivo, assim. O E alter eu ego vi. da Isabela. Isso. A E, partir das cara, 11h30 é Isadora. eu fui descobrir isso, fui perceber isso quarta-feira, cara, quando eu tava relendo pra ver algumas coisas da marca em si. Mas. E daí eu vi. Provavelmente eu tava conversando com ela e troquei os nomes. Acho que é o Mas. nome de estrada dela, depois que ela virou É caminhoneira Isadora. Isadora. E Boné. esse texto você já teve feedback do teu professor? Ou ele não sei se ele Cara, teria ou... então, na verdade, o que aconteceu foi assim, eu escrevi ele inteiro, e aí como era muito grande, tipo, 2 páginas, assim, fazendo um resumo dele só para eu incluir no trabalho para eles Como persona, entenderem né? Entendi. para eles entenderem da onde que veio essa É, ideia. Sim. não sei, até deixar claro, eu não sei até para os outros participantes do sindicato e para ouvintes, a persona em si, ela é só um perfil de um potencial comprador. Isso, Você vai montar um, você vai propor um caminhão e daí você apresenta 4 a 5 personas que seriam para que perfil, para que público você vai vender aquele caminhão, né? isso, Quais são as necessidades dele e quais dessas necessidades o teu produto vai estar sanando, né? exatamente. E como o Gustavo mesmo falou, esse texto estaria consideravelmente longo para ser de uma persona, né? Porque você apresenta ela numa apresentação de negócios bem direto ao ponto, né? Tu fala, tipo, Sim. Jair, 32 anos, caminhoneiro, vive na estrada, né? Então, realmente teria que ser algo resumido, né, para apresentar nesse sentido. Isso. Cara, rapidão, eu esqueci de falar a questão que o Tots comentou do quarto 140, que, tipo, ouvia o pai falando isso. Porque hoje eu vou dormir no quarto 140. E, mas é uma coisa bem comum, e no passado era mais comum ainda, que, tipo, os caminhoneiros, eles pegavam, por exemplo, eles têm um 113, por exemplo, que é o modelo. Eles iam lá e colocavam adesivo, assim, quarto 113, quarto 440, esse tipo de coisa. Então, Era como antigamente era dormir no muito. caminhão, né? Uhum. Isso, exato, exato. E aí, isso virou um negócio popular entre os caminhoneiros, que hoje vem se perdendo, mas eu já ouvi muitas vezes. Dentro de casa, eu vi diversas variações, né? A última variação foi quarto 410, que eu ouvi, sei lá, em dezembro. Mas é uma coisa recorrente, sim, principalmente entre caminhoneiros mais antigos, né? Mas eu Que achei hoje se muito perde bom muito. o nome, assim, porque mostra como é forte essa relação, assim, né, da profissão, que, tipo, é a vida dele, ele tá lá, tipo, o quarto dele é É, lá, é no trabalho, ele tá lá todo dia, ele mora lá, É. praticamente, né, sim, e ele começa o texto falando de como ele fica até 90 dias sem voltar para casa, né? é. O que hoje também não sei se chega de acontecer mais, né? Tem muita. Acontece. Mas tem muita. Tipo, a questão do quarto muda bastante por causa da lei, né? Tipo, muita coisa que mudou, se limitou, né? A questão de horas na estrada e tudo mais, né? Então, teoricamente, teoricamente isso era para ter Teoricamente. mudado. Teoricamente. Teoricamente.
mas não mudou quase nada, assim, na Esse é prática. problema para outro sindicato. Porque se Isso, tá exatamente, na exatamente. lei, vai ser cumprido, né, Otávio? A gente sabe. Claro, é que nem a estrada esburacada ali que o Jair tá reclamando. Óbvio que vai ser arrumado. Tinha também uma coisa que um comentário que eu deixei no doc ali, que era a parte que ele vê os gaúchos e escreve que eram famosos pela amizade na estrada. E eu estranhei, porque a única coisa que eu lembrava de viajar com o pai, quando ele dizia, era que os gaúchos não deixavam ultrapassar. Normalmente. Sim. É verdade, esse comentário também. Sim. E aqui Cara- a gente destaca a resposta do João a esse comentário, porque o Tots comentou, né? Achei que eram famosos por não deixarem ultrapassar. E o João foi lá e comentou: amizade na estrada, rivalidade na pista. Cara, mas na verdade é engraçado porque essas duas coisas são verdades. E eu já presenciei cenas, inclusive, em que a gente tava tentando ultrapassar e o cara acelerava. Não importa o que ia acontecer. É um negócio comum. Mas, ao mesmo tempo, isso mais antigamente era mais comum de se ver também. Hoje mudou muita coisa, mas mais antigamente era muito comum os gaúchos eles terem essa fama deles serem amigos, esse parceiro, deles te ajudarem. E justamente quando eu tava escrevendo o texto, eu lembrei do pai de um amigo meu, que ele tava me contando quando eu fui visitar eles lá, e ele contou que ele veio pro sul uma vez e tal, e enfim, ele ficou dias e dias num posto lá, esperando alguma coisa, e tipo, justamente assim, ele tava falando muito bem dos gaúchos, que ajudaram muito ele e tal, então isso me lembrou muito, muito disso, né, e daí me ajudou a lembrar dessa outra questão. Mas as duas coisas são verdade. É literalmente, como é que o João falou? Rivalidade. A amizade na estrada, rivalidade na pista. Isso. É basicamente isso. É basicamente isso. Que bom. Mais algum comentário de alguém? Sim, eu ia Pode dizer falar. que eu recomendaria que tu escrevesse mais textos assim. Se calhar tá no mesmo estilo, porque é muito. Sim. Tipo, ver como é algo do teu elemento. É muito Fica bem. pessoal. Sim, mas ficou, né, como tem um grande domínio de tudo, né, também para as pessoas que não sabem, como tu disse, tu faz muito modelo 3D e é basicamente, majoritariamente modelo de caminhões, né? Eu Isso. diria Isso, até, exato. inclusive, é um especialista em modelos de caminhões, faz extremamente detalhados, extremamente bem feitos, faz profissionalmente, né? Você trabalha, ganha vida fazendo isso, basicamente. Então fica muito evidente no texto, né? Vem essa qualidade vem disso, de ter um conhecimento tanto dos caminhões quanto de toda o ambiente que cerca isso. E acho que esse tipo de conto realista fica muito rico, porque acaba sendo um retrato né, da realidade, é uma preservação da realidade e da cultura. Uhum. Eu gostaria de ler mais contos desse tipo. Eu lembro que há uns anos atrás eu tive a oportunidade de ler um conto também inédito do Gustavo, que era sobre a enchente, né, Gustavo? Sim, a enchente A 83. enchente 83, né? Eu acho que todo mundo que estudou aqui em alguma escola em Capinzal, pelo menos no Viver, que teve uma em enchente algum na momento cidade teve em que fazer um 83. trabalho, um texto, alguma coisa relacionada à enchente, porque eu lembro É. que eu tive que fazer. Mas eu lembro que o Gustavo escreveu, tipo, era um relato da família dele, mas era, né, que a família dele passou, né, pelo momento da enchente ali, mas era um relato como narrado na terceira pessoa, era uma história, não Sim. era tipo, meu pai e tal, não, tinha uns personagens ali. Então se vê esse retrato da preservação histórico-cultural de Capinzal. Mas Fala que isso que eu eu tinha tô... a ideia de fazer um jogo sobre a enchente de 83. Mas Seria massa. tá aí Relacionado ainda, né? à Ainda dá enchente? tempo. Relacionado à enchente? Uma Olha história só. que se passa durante a Enchente. enchente. Né? Não, já te dou uma ideia de coisa pra você fazer no jogo, cara. Em algum momento você tem que amarrar as casas pra elas não sair pro rio. Exato. Sim, é por causa dessa história que o nosso pai conta que... E o texto que eu escrevi naquele livro lá foi justamente dessa história.
Eu li Porque, esse tipo, texto também. Tu não tá num livro lá em casa, em algum lugar? Um livrinho? sim. Acho que a última vez que tu tava ali, eu até comentei contigo, né? E eu escrevi sobre isso naquela época. Sei lá, deve fazer uns 10 anos, talvez. Aí é o nosso conservador da história catarinense aí. Capins, Alense. Curador da Curador. história. Cara, mas Mas pode falar. essa questão que você tava falando de escrever mais, eu até. Porque assim, o João tinha me falado quando eu tava escrevendo, que, sei lá, faz um mês e pouco, eu acho. Ele falou pra eu mandar pra vocês e daí eu falei, pá, vou mandar. E daí eu deixei quieto. Sei lá, né? E aí, essa semana eu tava conversando com uma colega minha da faculdade. E ela falou que escrevia e tal. Daí, vai pra ver, eu comentei que eu tinha feito isso aí. Ela falou, manda pra eu ler. Daí ela leu assim, falou, bah, que massa. Eu me senti dentro da história, assim. ah, Justamente essa questão, tipo, de ser algo realista, né? De passar essa sensação. E, na verdade, até me animou e eu já tava pensando em algumas outras coisas encaixando a mesma temática. Porque, como o Tots falou, cara, eu vivi essa parte, assim, e eu acabo pesquisando muito, não só a parte técnica e tal dos caminhões, mas até olhando revista antiga e tal, para procurar referência de alguma coisa, procurar foto. Então, e junto disso, conversando com pessoas que também viveram isso e tal, você acaba conhecendo muita coisa, ouvindo muita história que dá para ser escrita, assim, e é história que tipo, pouca gente sabe, né? Exato. Você acaba também aprendendo muito detalhe que uma pessoa normal não saberia, né? E isso dá muita verossimilhança pro texto. Sim. Isso mesmo. Mas a gente vai também te devolver esse texto, né, Gustavo? Vamos te mandar, porque temos algumas considerações gramaticais ali, Sim, normal. com certeza. Mas não deixe de ouvir o seu irmão mais velho. Né? Escreva mesmo, até mesmo quando você não Não quer tiver escrever. nessa temática. Quando você não Sim, quer, né? Porque é aquilo, a escrita é a constante prática, o constante exercício de escrever e reescrever e remover e sim, adicionar e mudar, muitas vezes, né, a história completamente, de maneiras que você nem imagina. Mas o simples exercício de você tirar ela da tua cabeça e colocar ela num papel virtual ou impresso mesmo, já é muito, sabe? Principalmente sim. nesse ramo de escrita. Aproveitar e fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer antes, mas teve tipo alguma dificuldade na hora de fazer esse texto? Cara, eu tive uma certa dificuldade, que eu lembro agora, mais pro fim. Porque, igual eu falei, era pra ser um texto pequeno e ele foi aumentando. E, tipo, cheguei num ponto, assim, que eu precisava terminar isso, porque eu tinha um prazo, né, pra apresentar. E a história estava desenvolvida até certo ponto. E aí eu falei, cara, eu vou ter que terminar isso aqui. Então, eu acabei cortando algumas coisinhas e tal que eu queria colocar no fim. E aí, pra mim, eu tive uma certa dificuldade pra dar esse pulo, assim, de terminar e tal, porque eu já tava com a história mais ou menos na minha cabeça. E aí. Mas acho que foi a única dificuldade que eu tive, assim, não consigo lembrar de outra dificuldade. Mas o final já Porque, estava planejado pra ser assim. mais ou menos. Era mais ou menos isso. A Mais maldição ou da menos. estrada veio só no final, né? Não, porque na real, assim, a ideia em si era terminar, tipo, eu não tava com a ideia formada de que, tipo, ela ia gostar tanto daquilo e ia correr atrás de ir pra estrada também. Mas que, tipo, ia virar em algo bom por causa da interação que tiveram com os gaúchos ali e tal, e da cultura e tudo isso, né? Então eu queria que esse ponto deles conhecerem os gaúchos e tal, fazer essa amizade fosse um ponto de virada na história e transformasse aquela viagem que estava sendo terrível para a mulher, se tornar em algo legal, que ela gostou muito, né? Uhum. Bem sessão da tarde, né, essa noção de tipo, essa família passou por várias encrencas, e aí sai no final todo mundo feliz e com uma Encrenca. lição de moral. Encrencas, as maiores bagunças, sei lá, vários termos, Peripécias. peripécias, né.
Essa É. turminha do barulho vai passar Do por barulho. altas aventuras. Falando nisso, tem um filme do Spielberg que é sobre um caminhão. Vocês já assistiram? Na verdade, o Já. personagem do filme, em português, é É o caminhão. Encurralado, acho que é o nome. Isso, encurralado. E o engraçado é isso, porque o personagem é o caminhão, não é nem o caminhoneiro. Nossa, É mas é um o- filme do quê? Porque É um caminhão que persegue, é É um caminhão um tipo, cara que tá na estrada chifre. e... Gustavo, se calhar lembra melhor do filme, mas é um cara que tá na estrada e de repente o caminhão começa a perseguir ele. Ah, sim, eu não É. sei se eu já assisti inteiro, mas eu certamente já assisti partes desse filme. Eu já vi Acho esse um filme, Chris tipo, Pine. 3 da manhã, quando tava passando na Globo, assim. Mas tem um monte de tipo de filme que é assim, né? Um pessoal tá, sei lá, viajando numa estrada e tem um carro, algum automóvel, alguma coisa que começa a perseguir do nada e nunca consegue ver quem é o motorista, é tudo sempre É. muito obscuro e tudo O nome original sobrenatural, desse assim. filme é Duel. Uhum. Seria duelo, né? A tradução E no Brasil literal. eles chamam Encurralado e aqui em Portugal se chama Um Assassino pelas Costas. Ó, tem uma versão. Tá bom. Ótimo. Tem uma Nossa versão aqui no senhora. YouTube que é Encurralado, Duel 1971, dublagem clássica. Eu acho que Eu já vi essa Quem que versão dubla o aqui. caminhão, será? Pois é. É alguém que sabe fazer som de motor com a boca Sim. muito bem, né, É cara? o mesmo que o dublador do Optimus Prime, provavelmente. Eu acho que aqui Uma é onde a longa gente carreira. chega, né? Longa carreira. É aqui a gente chega. Ah, mas então tá, É. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado, né, participar aqui do Conta Aqui. Contar aqui. Ah, Muito obrigado esse por também é contar um... aqui o seu conto. E aqui também a gente deixa o convite, né, para os ouvintes que têm seus textos aí, muitas vezes nem para um fim literário, como o próprio Uhum. Gustavo falou, né? Esse texto era para uma criação de uma persona. Não precisa ser um texto longo, não precisa ser um texto curto, é um texto escrito por você, que você gostaria de estar trocando uma ideia conosco, Lembrando que não participando. precisa ser de uma das temáticas que nós propomos também, É, né? Esse era de um objetivo particular especial do Gustavo, que ele resolveu Isso. dividir aqui, uhum, então não precisa ser dos desafios que nós propomos ou das isso. temáticas que às vezes aparecem aqui. Afinal, esse é um quadro à parte, né? Então, Tots, para onde as pessoas podem enviar nossos textos? Os textos delas. Nossos textos. As pessoas Mas se podem enviar quiserem os também nossos enviar o nosso. textos. Nossa, isso daí seria Os nossos um textos elas podem enviar para os amigos lerem, para recomendar o podcast. inimigos E também. lembrando pros inimigos, pros inimigos também. Agora, os textos que elas escreverem, quiserem feedback, pode mandar para o sindicato dos escritores@gmail.com. Ou também podem entrar no nosso Discord, tem o link aí no post. Ou também podem falar com a gente pelo Twitter e pelo Instagram, @sindicato dos escritores. E também estamos no YouTube, se quiserem deixar lá um comentário. Não sei se no YouTube dá para mandar mensagem, eu acho que dá. Mas podem subscrever lá para um dia a gente conseguir destravar a câmera do João. Por favor, por Vamos favor. lá, pessoal. motivo Só nobre. 1000. 1000 é um número tão 999 singelo. bots, vamos lá. E, Gustavo, tem alguma coisa que você quer fazer o seu jabá? Quer deixar o seu Faz Twitter, aí. o seu trabalho? Fala mais. Fazer um merchan. Isso, merchanzinho. Primeiro, eu tenho uma coisa que eu sempre queria dizer, que é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu esqueci de dizer, né, que eu apresentava. Você era o nosso ouvinte também, por isso mandou o texto. Isso. Inclusive, o podcast já me fez companhia nas noites sozinho, voltando da faculdade na escuridão. Muito bom. Mas Quase um conto de terror Iluminando aí, a estrada, certo? Mas quem tiver interesse no saber mais do meu trabalho, só procurar. Cara, Twitter não uso trabalho, mas Facebook procura por Cibel 3D, Instagram também. Vou deixar linkado no. Lá geralmente. Em casa também. Show. Lá geralmente eu posto algumas coisas que eu tenho feito. Muito que bom. Então tá, pessoal. Esse foi o primeiro episódio de um novo quadro. E mais um quadro. Daqui a pouco a Mais gente um só vai quadro. ter quadros novos. Daqui a pouco vai ser um ano. Um ano vai ter um quadro de cada coisa, né? Então, Sim. Muito que bem. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Até. até, Tchau. pessoal. Falou.